Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão. Passe em revista e agradeça, porque quando somos gratos, é sinal que não esquecemos do seu valor, da sua importância, da sua origem. Nós nos mantemos, vemos que o que recebemos foi útil, é útil e será útil. Amém? É dessa maneira que se mantém firme, sustentável, sem, como é que se diz, depreciação de si próprio. A pessoa começa a se depreciar quando não valoriza as coisas boas que já Deus lhe deu como semente. Se você valoriza a semente, você multiplica. Se você não valoriza a semente, vai passando a vida e as oportunidades vão diminuindo. Amém? E como é que a gente revê isso e mantém-se bem cônscio disso, bem esperto para isso? Gratidão. Por pior que tenha sido o dia, no final do dia, passe em revista. Tire o melhor de cada situação. Até a coisa que nunca tinha acontecido e aconteceu. Tem motivo para agradecer. Até um acidente. Ah, mas eu me acidentei, mas sobreviveu. Amém? Já é um belo motivo. Ou queria ter morrido. Até o coronga que tenha pego, talvez. Agradeça por ele. Você pegou e não foi. E quantos pegaram e se foram? Amém. Olhe numa ótica positiva. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar. Obrigado por essa intimidade que temos contigo, pois o teu Espírito, Senhor, veio morar em nós e ressuscitou o nosso espírito e nos dá essa comunhão, nos dá esse privilégio de podermos falarmos contigo e podermos também te adorar, te louvar e reconhecer que tudo provém de ti e tudo também será para ti. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela liberdade espiritual, por essa intimidade, por esse valor e também pela existência eterna que o Senhor colocou dentro de cada um de seus filhos. Muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor estará falando conosco nesta manhã, pois sabemos que o Senhor conhece a necessidade de cada um, o entendimento de cada um, o Senhor conhece o caminho de cada um, o Senhor conhece o futuro de cada um. Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem, pois o Senhor manda nós nos aquietar, pois o Senhor é Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado. Eu quero abençoar a todos, pedindo, Pai, que as tuas misericórdias alcancem a todos e que o Senhor fale individualmente com cada um. Em nome de Jesus, queremos abençoar também os nossos vizinhos, até onde esse som alcançar, a tua presença ali esteja também, inquietando as pessoas, produzindo-os fome e sede de ti, desejo também de te conhecerem melhor. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou.
pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Sempre te adorar. Suas mãos declarem. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Sempre, sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Passamos assim com as nossas mãos, Ele vive, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Declare mais forte, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Aleluias. Fique à vontade, estamos todos na presença de Deus. E louvamos ao Senhor pela sua graça, pelo privilégio que Ele nos dá de continuarmos buscando conhecê-lo e também nos restaurar, pois viemos de Deus e teremos que estarmos preparados para voltarmos às nossas origens, ao nosso lar eterno. Então, mas eu quero viver aqui. Bom, esteja preparado para o céu, que você vai ter também um céu na terra. Por que Jesus ensinou o Pai Nosso, que diz assim: seja feita a tua vontade, como?
aqui na terra como é feita no... Então, quem quer ir para o céu, comece a implantar o governo de Deus na terra. Esteja debaixo do governo de Deus. Vamos continuar o assunto sobre restauração, mas vamos ler um texto aqui, 1 Pedro 1, verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes. Na minha tradução diz, como filhos da obediência. Não vos amoldeis aos desejos descontrolados que antes tinhais na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sereis santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vida terrena, que é o tempo da nossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou de entre os mortos, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Amém. Até aí tá bom. Então aqui nós vemos o apóstolo Pedro trazendo uma palavra, volte ao verso 13, que nós temos que cingir, trabalhar, treinar. Se cingir é se preparar, se vestir, se revestir. E é para nós cingir os lombos do entendimento. Lombo significa o lugar da força. Cingir a força do nosso entendimento. Porque quando os lombos do nosso entendimento estão bem cingidos, ninguém muda nossos conceitos, nossa fé, nossa esperança, nossa firmeza. Já o profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3 e 4, ele diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente... Onde é que está o entendimento? É a mente, é a ação da mente. A mente é o todo, mas o entendimento é a ação da mente, é a gestão da mente. Então,
cuja mente é firme. E o Senhor conserva em paz aquele cuja mente estiver bem cingido, bem preparada, bem construída, bem treinada. Amém? E se você tem a sua fé bem fundamentada, se você tem os princípios elementares da sua fé bem treinados, você não vai se deixar levar por doutrinas erradas, não vai se deixar levar por meias verdades, porque o perigo hoje nem é a mentira, são meias verdades. E o sistema religioso hoje vive meias verdades, porque são poucos os líderes que têm coragem de falar a verdade, dizer para o povo que o povo precisa, mostrar, como tenho falado aqui nos últimos dias, como é que a pessoa fica com Deus se ela está aliançada com o inimigo de Deus. Como é que fica o seu relacionamento com seu pai, se você é amigo íntimo do inimigo de seu pai? É uma questão a pensar, gente. E não tem ação de graça que livre sua vida da desgraça. Não tem. Por que Pedro trabalha nessa linha? Que é para cingir os lombos do entendimento e ser sóbrio, ser consciente, ter bom senso, ter, como é que se diz, um domínio do senso de valores, senso da verdade, senso dos deveres. E eu tenho trazido e tratado esse assunto da restauração, que todos nós necessitamos, pois a nossa alma e o nosso espírito moram num corpo corruptível, mortal, contaminável, um corpo numa casa frágil, e o corpo se corrompe, mas temos que ter cuidado com a nossa alma e com o nosso espírito. Então, queridos, Deus pelo seu Espírito trabalha no nosso espírito, ressuscitando. A palavra trabalha em nossa alma. Qual é o versículo que diz aqui? Versículo 22. Já que tendes purificado as vossas almas. Bom, a alma é purificada, é restaurada, se houver obediência à palavra. Sem a obediência à palavra, não há purificação. Eu estava pensando há pouco aí, por que os gordinhos desistem de ir no médico? Porque ele dá a receita lá, que é um novo cardápio, e não quer se ajustar ao novo cardápio. Então desiste de lá, porque a primeira coisa, faz os exames, está tudo em alta de novo. Você tem cuidado? Pois é. Quando não há prática, não há resultados. Quando não há prática, não há melhora. Quando não há prática, não há restauração, não há cura.
Estamos falando há mais de 6 meses sobre restauração, a restauração da alma. E a alma, ela é restaurada, ela é purificada, ela se torna pura quando há obediência à verdade. E quando há a obediência à verdade, olha como é que as coisas começam a mudar. A pessoa é levada ao amor fraternal. A pessoa vai se tornando mais humana, mais fraterna, mais sensível ao sofrimento e à necessidade do seu próximo. Ela se torna mais disposta a servir. Primeiro, é a ressurreição do espírito. Segundo, é a restauração e a purificação da alma. Está bombando aí um WhatsApp aí que eu recebi sexta-feira, parece que foi, daquele motoboy entregador de lanche. Ele foi entregar um lanche justamente em frente à casa onde ele tinha que entregar o lanche, tinha uma barreira da polícia. E pegaram a moto dele, que estava irregular. Pá, e agora o que eu faço? Ele estava vivendo disso aí, sobrevivendo de entrega de lanche, que nem a moto estava em condições legais de rodagem. Recolheram a moto. E ele, apavorado. Aí ele pega sai com a mochila dele, rumo à casa para entregar. Quando vai chegando, recebe um banho d'água de alguém que estava lavando um carro ali. E ele chega na casa para entregar, a mulher não quer o lanche mais, e não disse que não ia pagar o lanche. Tudo errado. E nesse meio tempo, chega um pai com uma criança, pedindo alguma coisa para ele, e ele mandou para longe. Aí ele para, pensa, dá uns passos de volta, se ajoelha na rua mesmo, e faz uma oração. Ele se volta para Deus. Ele clama a Deus. Ele busca em Deus solução. Quando ele se levanta, a mulher sai do portão e chama ele para pagar o lanche. Aliás, quando ele se levanta, ele pega aquele lanche que a mulher não quis, olhou para o lado, estava o pai com a criança catando no lixo alguma coisa para comer. Pega aquele lanche e doa para aquele pai e aquela criança. E quando ele faz isso, que ele volta, a mulher chama ele e paga ele. Quando ele recebe da mulher, os guardas chamam ele e dizem: nós vamos quebrar os protocolos. Desceram a moto do guincho e entregaram a moto para ele. Agora eu pergunto, o que produziu essa mudança, esse socorro presente? Voltando-se para Deus. E o pior é que quando as pessoas começam a sofrer os impactos das consequências de suas desobediências, ficam revoltadas e agem na carne, agem na natureza adâmica, agem no instinto animalesco. Não há restauração sem primeiro, ou sem começar, pelo relacionamento com Deus, com a busca a Deus. O grande problema é o seguinte, que a pessoa está tão errada, ou vem já no automatismo de uma cultura errada,
mesmo que conheça a palavra, aí o diabo acusa. Não adianta você buscar Deus, você está tudo errado. Aí a pessoa acredita no que o diabo diz, que não adianta buscar a Deus quando a pessoa está errada. Pois é na hora que a pessoa sente que está errada, é hora então de se humilhar e reconhecer e pedir perdão, pedir misericórdia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Só que o religiosismo acham que eu vou invocar o nome do Senhor só para ir para o céu. Não, invoque o nome do Senhor para sair do estado que você está. Porque saindo, você poderá então exercitar o tratamento para a alma. E como é que é o exercício do tratamento da alma? É voltar-se à prática da obediência. Vamos para um texto que eu peguei aqui. Vamos ver onde é que está. Romanos, capítulo 6. A partir do verso 12. Então, o nosso estado é resultado de nossas escolhas. E aqui, na minha Bíblia, ele dá um título. Paulo dá um título, aliás, o que transcreveu aqui é um subtítulo que diz assim. Vamos pegar aqui o que ele está dizendo aqui, Romanos. Ele dá um subtítulo que diz assim: considerando-se morto para a vida velha e submetendo-se à nova vida em Deus. São as escolhas, são as decisões, e tem pessoas que só tomam uma decisão depois de apanharem muito, de perderem muito, depois de muitos prejuízos e depois de estarem em becos sem saída, é que aí então reconhecem que só Deus pode mudar o quadro. Mas olha o que diz aqui. Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Essa palavra reine, que vem de reino. O que significa reino? Governo. Então, todo aquele que está debaixo de um governo de pecado, que é o pecado que governa, é o pecado que manda, são os seus desejos que lhe mandam, são os seus instintos que lhe mandam, são as suas concupiscências, que são desejos descontrolados. Então não domine, não reine, não governe sua vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes os seus desejos, as suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas da graça. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhes obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça.
Mas graças a Deus que, embora tendo sido servo do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina, de ensino a que está sendo entregue a vós. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhas? Que resultado tiveram? Então, das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então nós vemos aí este quadro. Então estamos falando sobre restauração, que as portas falam na vontade, os muros sobre os seus limites, e cada porta tem um significado que entra coisas para a sua vida e sai coisas da sua vida, porque não esqueçamos que no momento que entra o pecado na sua vida, sai práticas de justiça, porque na vida tudo é uma substituição. No momento que entra o ódio no seu coração, sai o amor. Seu coração fica vazio do amor. No momento que entra um comportamento, uma postura de desobediência, sai a prática da obediência. E sua alma, sua vida, fica com a escolha que você dá preferência. Quem dá preferência ao pecado, vai estar ocupado com o pecado. Vai ser servo do pecado. Vai ser escravo do pecado. E vai receber a recompensa do pecado. São as escolhas que fazem, que abrem a porta para as entradas. Por que foi destruídas as portas de Jerusalém? Para que o povo não tivesse domínio, segurança sobre a cidade. Por que o diabo queima e estraga as vontades? Para que as pessoas não tenham firmeza nem em suas vontades, nem em suas escolhas. Por que Pedro fala? Que é para nós cingir o quê? Os lombos do entendimento. Nosso entendimento deve ter força, ter firmeza. E quanto mais firme, com certeza, mais Deus estará agraciando a pessoa, pois Deus dá seus dons, seus talentos para cada um, segundo a capacidade de cada um. Quer conferir isso? Mateus 25, verso 14 e 15. Pois o reino de Deus é assim, como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo o quê?
Deus dá, Deus oportuniza para cada um segundo a capacidade. Por que que muitos se convertem, foram tirados da escravidão do pecado e estão na igreja, mas não mudaram, não cresceram, não prosperaram, não se encontraram, não se desenvolveram, não desenvolveram vocação, dom, ministério, não desenvolveu virtudes? Por quê? A parte humana é o humano que deve fazer. Amém? Todo o conselho que a palavra nos dá é justamente instrução que nós devemos exercitar. Mas vamos para o outro. Então, devemos nós nos considerar mortos para a vida velha e nos submeter à nova vida que Deus propõe. 1 João capítulo 3, verso 7 a seguir. 1 João 3. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Nós temos que rever. A nossa vida, ela se revela pelos hábitos que temos. A vida do ser humano acaba se tornando conhecida, revelada, não pela leitura de uma cigana, nem de um guru, nem de uma... hoje tem até quem lê o futuro, e muitas mandingas aí que o diabo, para iludir as pessoas que gostam de serem iludidas. Então, o que revela a nossa vida são nossos hábitos. Aquilo que você faz habitualmente, que é um hábito. É o que vai construir, é o que vai determinar. E aquele que tem o hábito de pecar, que tem o pecado como hábito na sua vida, é aquele que procura pecado na vida dos outros para esconder os seus. Deu para entender? Que aquele que vive uma vida na prática do pecado é o que procura pecado na vida dos outros, para fazer com que desvie a atenção sobre a vida dele, porque todo aquele que vive em pecado sempre vive com medo de ser denunciado ou descoberto. Amém? Então, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos, olha aqui, falei domingo passado isso, isto é Bíblia, é a palavra de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Tem dois senhores. Ou o ser humano pertence a um, vai na eternidade viver com um ou com o outro.
Então, quem não pratica a justiça não é de Deus, e o que não ama seu irmão. Amém? Temos a natureza carnal, que, se nós não tomarmos cuidado, ela sempre quer conquistar e ampliar o seu espaço. Por isso que o justo, quando cai, ele se levanta. Quando ele peca, ele se conserta. Mas aquele que tem o hábito, ele não se levanta, não se conserta e nunca melhora. Devemos ter cuidado com a nossa liberdade. Vamos lá para 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Olha o entendimento. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. A pessoa se perde quando se perde nela o governo de Deus. A pessoa se perde quando se perde nela o temor a Deus, a obediência a Deus. Quando se perde. Quando você vai deixando Deus para depois. As coisas de Deus para segundo plano, Deus para terceiro. Primeiro é os seus amores, ou a esposa, ou o marido, ou o filho, ou o carro, ou o hobby, ou o time. E a pessoa começa a se perder quando começam a acontecer essas inversões de valores, de ocupações, de compromissos. Por isso Paulo diz, tudo me é lícito, porque é lícito. O ser humano é livre, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu semeio o que eu quero, mas eu não consegui mudar a lei da semeadura. Eu só vou colher do que eu, só irei colher do que eu semeei. Você só colherá do que você está semeando. Essas leis naturais, nenhuma dispensação de Adão a Cristo foi mudada. O sistema religioso tem se intrometido em leis naturais para querer agradar, enganar as pessoas. Então tudo é lícito, porque o ser humano tem livre-arbítrio. Mas não adianta querer você fazer Deus lhe abençoar, se você não pratica a palavra. Salvação é resultado de reconhecimento, arrependimento e busca de solução. Mas a bênção é resultado do que sai de nós, em obediência. Todos nós estamos debaixo de grandíssimas e preciosas promessas, mas essas promessas estarão sendo liberadas para nós à medida que estaremos nos ajustando e nos preparando para a gestão delas. Porque Deus vai dando para cada um segundo a capacidade que cada um tem. Amém? Então tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas,
Paulo diz: eu não me deixarei dominar. Amados, uma coisa interessante aqui. Vamos para Gênesis 1, 26. E disse o Senhor Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine, que governe. E o verso 28 diz: e abençoou o Senhor Deus, e lhes disse: frutificai, multiplicai, sujeitai a terra e dominai sobre peixes, aves, animais. Quando o ser humano não cumpre o propósito, ele foi criado para dominar. Se ele não domina, ele acaba sendo dominado. Vamos pegar uma coisa simples, bem atual, bem contemporânea. O pai e a mãe que não dominam seu filho, quem é que vai acabar dominando a casa? É ele. É ele. Se você não, aquilo que você não domina, você é dominado. Se você não domina as tentações vão lhe dominar. Se você não domina os seus olhos, tá? Seu apetite, tá? A sua gula, se você não domina seus instintos biológicos, os próprios instintos biológicos irão dominar você. Amém? Se você não domina a soberba irá dominar você. Se você não dominar a avareza vai se tornar uma idolatria, ela vai dominar você. Aquilo que você não domina se torna um inimigo mais forte que você, em você, dentro de você, dentro da sua casa. Se não domina a preguiça, vai lhe levar à miséria, ela vai dominar você. 3 coisas importantes que Deus repartiu conosco: sua imagem, sua semelhança e seu governo. Ele repartiu conosco a imagem, semelhança e governo. O governo é na obediência, no exercício que se desenvolve, que se mostra resultados. A imagem, a gente mantendo-se em comunhão, em obediência a Ele. A semelhança é termos a coragem de agir segundo as instruções que Ele nos dá para agirmos e interagirmos. Quando a pessoa é semelhante, é que age como. A pessoa que tem a imagem, tem a forma. E a pessoa que tem a semelhança, age como. E Deus, quando nos criou com esses privilégios de nós agirmos como Deus. Porque Deus é amor, mas também é justiça. O amor nos mantém a comunhão, a salvação, a intimidade. A justiça nos dá os privilégios de materializar resultados.
A justiça é o padrão que nos privilegia de materializar resultados. Que as coisas não fiquem só no abstrato ou nas imaginações, nas ficções. Eu até brinco que muitos não querem a prática da palavra. Então tem aquele desejo, aquela ficção, que não tem a prática da palavra, porque a bênção é uma semente, à medida que eu abençoo, eu sou abençoado. Então quem não tem a prática da palavra, as bênçãos é uma ficção, é fictícia. Amém? Vamos para 1 Coríntios 10, 23 e 24. Paulo aqui fala novamente: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E ninguém busque o proveito próprio, antes cada um seja solução na vida de outro. A liberdade. Mas não esqueçamos que toda liberdade, ela é a nós concedida com responsabilidade. Toda liberdade implica também em responsabilidade. Eu sou livre, faço o que eu quero. Eu sou de maior, faço o que eu quero. E a responsabilidade? O que cada um semeia, irá colher. Vamos para Efésios capítulo 5, a partir do verso... Aliás, primeiro vamos para 1 Coríntios 15, 33. Olha o que Paulo fala aqui: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. O ser humano, queira ou não, se aperceba ou não, ele é a média das 6 pessoas com quem convive. Sem se aperceber, isso a pessoa vai se construindo inconsciente, sem se aperceber, que ela vai aprendendo coisas boas com quem é bom e coisas más com quem é mau. Tem uma tradução que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? E lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, tem coisa interessante aí para a nossa edificação. Aqui, queridos, o que Paulo está dizendo? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Deixa aí parado um pouquinho. É difícil imitar a Deus? O grande problema é que a falsa religiosidade cria um Deus inacessível, inalcançável. A falsa religiosidade cria um padrão de santidade inatingível.
Agora eu pergunto aqui. Tem algum pai que é inatingível pelo seu filho? Que o seu filho é inacessível a ele? Será que existe? Se existe, tem alguma coisa errada. Olha como o sistema religioso criou dogmas e dificultou o acesso a Deus. Porque o sistema religioso, quando vai orar, e acontece aqui, tem muitos religiosos aqui, que se fosse dar oportunidade para orarem aqui, 30% dos que estão aqui começariam assim: Senhor, eu entro na tua presença agora. Onde é que estava antes? Se começa a oração assim: eu entro na tua presença agora. Onde é que estava antes? O filho não tem que fazer o protocolo. Vamos fazer de conta aí que tem o filho do... Alguém aqui que é filho do governador. E precisa falar com o pai. E chega: o senhor governador, permite que eu possa ter um expediente de conversa contigo? O filho faz isso aí? Ou ele chega: pai, eu estou na pior, eu preciso da tua ajuda? O que cria protocolo de ter que primeiro ir a Jerusalém para depois entrar na presença de Deus é encher linguiça com vento. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, vamos pegar do verso 10 a seguir. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita. Quero dizer uma coisa: se na hora você se lembra de Deus, é porque o Espírito está falando com você. Entre ele falar e a pessoa ouvir o que o Espírito diz, tem uma grande diferença, uma grande distância. E o verso 12 diz: portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E os que são filhos de Deus não precisam protocolo, não precisam de rodeio, não precisam de bajulação, não precisam nem dizer onde é que o Pai está. Senhor nosso Deus, que habita num alto e sublime trono. Isso é bajulação. Oração assim é falta de intimidade com Deus.
Porque nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes medrosos, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos e nós podemos dizer: meu paizinho querido. Abba Pai significa meu paizinho querido. E tem mais. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tem mais. Pois tenho para mim, olha a intimidade que se tem quando se tem intimidade com Deus, não se tem medo de nada, nem da morte, nem do coronga, nem de ninguém. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mente firme. Portanto, cingindo o vosso entendimento e sede sóbrios, sede equilibrados, sede firmes, sede maduros. Agora voltemos para Efésios 5:1. Sede imitadores. Não é difícil, porque nós temos a imagem e a semelhança e como é que se diz? E a procuração. Temos a imagem de Deus, a semelhança para agir como, e a procuração para governar. Quando Deus criou as espécies das animalárias, passou diante de Adão: Adão, põe o nome. Quem é que catalogou toda a criação? Quem foi? A gestão de Adão. Foi a obediência de Adão ao privilégio que ele recebeu de Deus de dominar. Como é que você vai dominar se não sabe o nome? Nem o nome. Vamos dar nome para isso. Quando Deus me deu a visão desse ministério, eu já tinha 20 anos de fé e via que as igrejas não tinham espaço para a família. E eu comecei a questionar com as lideranças, que deu espaço para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, que deu social, pois a vida do ser humano é tridimensional, espiritual, social e material. Mas ninguém tinha coragem de criar. As pessoas acham melhor reproduzir o que receberam. Por isso, queridos, voltamos agora lá para Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1,17 diz: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, a obediência então é a Ele, o nosso verdadeiro Pai, que nós devemos aprender e imitar. O que Paulo diz? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então quem é a quem nós devemos imitar? Quando eu descobri que Deus é o meu Pai, aí, como meu pai biológico não pôde me dar muita coisa, materialmente nada deixou para mim, mas tem um bom legado dele, que é trabalhar, buscar solução pelo trabalho. Isso é uma riqueza que eu recebi do meu pai.
Mas o que o meu pai não pôde me dar e não tinha para me dar, eu descobri que Deus tinha, tem e me deu. Amém? Então não fique aí choramingando seus legados, sua herança, a sua história. Não fique choramingando o seu passado. Não. Hoje você tem um novo pai, que é Deus. Você tem uma nova mãe, que é a igreja. Você tem uma nova família, que são os filhos de Deus. Amém? E é dessa maneira que nós nos restauremos e vamos nos ajustando ao propósito de nossa existência, porque Deus não criou nada sem um propósito. Deus não criou ninguém sem um propósito. Amém? Você não é fruto do acaso nem do acidente? Não. No momento que a vida de Deus, que o milagre da vida deu existência a você, no milagre da vida está a história já escrita antes dela existir. Amém? Por isso que o diabo quer destruir, através do progressismo, a cultura judaica cristã. Destruindo a cultura judaica cristã, destrói a família. E se destrói a família, destrói o privado. Vai ser todo mundo boi de boiada, uma tropa só, com um tropeiro chamado ditador, com toda a inspiração do diabo. É para esse rumo que o mundo está caminhando. Mas quero vos dizer, a palavra de Deus não perdeu o poder. Não. O que está perdendo são crentes na palavra, fé na palavra. O que está se perdendo chama-se obediência à palavra, porque é a obediência à palavra que restaura a alma. Amém? Vamos passar em revista lá, só a leitura de Efésios 5, até o verso 10, 11. Efésios 5, verso 1 a seguir. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. E agora, quantos querem imitar a Deus? Andem em amor, como Cristo nos amou, porque o amor é a natureza de Deus. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí então ele mostra o que é para não termos como hábitos, como práticas aculturadas. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas estas que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, nenhum descontrolado, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando
o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai as obras, não as pessoas. A falsa religiosidade ou é tudo ou nada. Se uma pessoa tem um erro, a pessoa não presta. Não, a pessoa tem algo errado, mas ela é uma criatura, ela é um projeto de Deus. E por não ter encontrado o projeto de Deus, o diabo está desenvolvendo um projeto nela, através do pecado. Amém? Todos viemos de Deus. E quem não descobre o propósito de Deus para a sua vida, o diabo vai lhe contratar. Que Deus continue tendo de nós, e Ele tem. Ficamos em pé. Diante de tanta informação, diante dos turbilhões de notícia, informações e agitações, eu sei que não é fácil, ouvindo uma vez só a palavra, você mudar. Seja justo consigo mesmo. A Bíblia diz, se você quer que Deus acrescente em sua vida as coisas que é seu desejo de consumo, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu faço uma colocação. Em que proporção está o reino de Deus na sua vida? Vamos partir pela primícia da palavra. Quanto tempo de palavra de Deus você ocupa sua mente, seus sentidos, em comparação com as iguarias do pecado? Seja bem cônscio. Seja sóbrio. Fortaleça os lombos do seu entendimento para ser sóbrio. Seja sóbrio. O que tem mais na sua vida? O que entra mais na sua mente? Besteira ou justiça? Ensinos, verdades, coisas proveitosas. Se o mal está aumentando, porque a prática do mal está numa proporção maior, porque a prática do bem vence o bem não está vencendo o mal hoje não, porque a proporção da prática do bem está muito aquém. Começa individualmente com cada um. Faça um exame. Bote um espia nas suas ocupações, nos seus envolvimentos, mas que conte só para você. Amém? Diante dessas verdades, reflita, vê o que você pode fazer para mudar esse quadro. Não se acostume em ouvir a palavra e não mudar. Não se acostume a estar ouvindo verdades e não praticar. Isto é um perigo. Isso adormece a consciência. Isso leva as pessoas a ir perdendo o senso de valores.
ouvir verdades e não levar a sério. Vai tornando a pessoa insensível à voz de Deus, porque a palavra é viva, é poderosa, a palavra é espírito e é vida, a palavra é de Deus. Receba, põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por esse expediente, pela sua graça, pela sua presença, por essas verdades, pela maneira que o Senhor manifesta o seu amor para conosco e os cuidados para com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o teu Espírito continue trabalhando, falando ao nível do entendimento e, ó Senhor, reconquistando, Senhor, mais espaço para o teu governo na vida de cada um. Que o teu governo seja restaurado na vida de cada um de meus irmãos. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos servir ao Senhor, vamos devolver o que pertence ao Senhor, que é o dízimo, e vamos semear, porque você tornando Deus participante de sua vida material, onde Deus está, o mal não prevalece. Deus abençoe a todos. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser.